Bom, a gente está aqui hoje no PodBiz, o Papo é Business, e eu estou com um convidado muito especial que eu vou chamar para se apresentar para vocês em breve, né? A nossa intenção com esse podcast é trazer para vocês a mentalidade de um executivo de sucesso, e a gente considera o Rodrigo um profissional de sucesso, a gente tem a honra de contar com ele para falar para vocês um pouquinho das pílulas que ele tem para esse sucesso, e também a intenção de propagar muito conhecimento para trazer um pouco para vocês a mentalidade e os comos, principalmente, para vocês terem o sucesso de vocês. Claro que sucesso é muito relativo, né, Rodrigo? Então, cabe a cada um também escolher um pouco do que deseja para sua carreira a partir daqui e a partir desse bate-papo que a gente vai ter hoje. Então, Rodrigo, quero que você compartilhe um pouco conosco da sua jornada pessoal e profissional. Sei que o tempo é curto, mas aquilo que você trouxer de relevante para a gente aqui da sua rotina e da sua jornada vai ser muito interessante. Bom, obrigado, Lu, pelo convite. Espero aí para todos que estão nos vendo que o papo seja um papo bacana, que gere valor. Hoje eu sou o Rodrigo Casado, eu sou CEO hoje da Movecta. A Movecta é uma empresa que tem mais de 70 anos de história, mas a minha trajetória ela começa muito antes disso. E quando a gente fala um pouco de falar da trajetória profissional, a gente não pode esquecer um pouco do que nos levou a estar onde nós estamos hoje, o que foram as nossas influências e da onde que eu parti, né? Eu sou um carioca, pelo sotaque eu acho que dá para notar, e eu sou um carioca de 43 anos que começo muito cedo a ter muitas referências positivas dentro da minha própria casa. Eu costumo contar essa história porque ela é relevante. A minha mãe, ela se forma em engenharia civil, mas ela se forma em 1988, quando não era comum mulheres fazerem engenharia. E eu tenho bastante lembranças, eu tinha meus 7, 8 anos de idade quando ela se forma, e eu tenho lembranças dela me levando para a faculdade, porque não podia deixar, às vezes não tinha com quem deixar o filho, e na faculdade ver a minha mãe rodeada de homens e ao mesmo tempo tendo que se colocar, se posicionar. E esse processo, eu acho que de forma até involuntária, mas vai começando a gerar em mim com 7, 8 anos, 5, 6, 7, 8 anos, várias coisas que no futuro eu consigo conectar os pontos. Naquele momento eu era apenas uma criança que ia para a universidade da mãe, sem nem saber o que era a universidade, que frequentou aulas de engenharia com 7, 8 anos e que até aquele momento era apenas uma brincadeira para mim. Do outro lado, eu tinha meu pai, que trabalhava na indústria naquele momento, mas veio de muito baixo na indústria. Ele trabalhava no almoxarifado e depois ele foi crescendo dentro dessa indústria. Ele já trabalhava num departamento comercial, como vendas. Então, certamente ter a minha mãe e meu pai, um como engenheiro e o outro trabalhando na área comercial, plantaram ali naquele momento, mesmo que de forma involuntária, uma série de sementes que foram ser colhidas e vêm sendo colhidas ainda durante toda a minha trajetória profissional. É muito natural que eu, como criança com tanta influência dentro de casa, tenha escolhido seguir o caminho de fazer um colégio técnico. Então eu fiz um colégio técnico de mecânica. Logo depois eu fiz um vestibular e fui para a engenharia. Então eu comecei a estudar engenharia, obviamente com bastante ainda influência dos meus pais, um que trabalhava na indústria, a outra que naquele momento já liderava grandes obras de construção de prédios, né? Eu costumo contar uma história bastante boa da minha infância, que assim, um dos primeiros apartamentos que nós moramos, a minha mãe foi a engenheira responsável pela obra daquele prédio. Então era muito, muito incomum pensar que a sua mãe foi a responsável pela obra que edificou um prédio aonde você morava. Então, certamente tudo isso naquele momento não tinha para mim o que tem de significado hoje, porque hoje com maturidade eu consigo entender essas coisas de forma muito melhor. Naquele momento eu era um jovem, uma criança, um adolescente, mas isso tudo certamente foi me dando essa capacidade
de viver esse mundo corporativo, que é o que a gente vai discutir aqui nesse papo, de forma muito melhor. A gente para aqui a minha trajetória na engenharia, porque senão a gente não consegue evoluir no papo que a gente tem, que a gente quer gerar valor para o pessoal que está nos vendo e nos ouvindo, justamente sobre os aprendizados, sobre os comos que você falou, mas eu não posso deixar de dizer também que nessa transição de 7, 8 anos de idade, quando eu vejo a minha mãe se formar, até o momento em que eu vou para a faculdade de engenharia, para a Universidade Federal no Rio de Janeiro, ou seja, dos 8 aos 17 anos de idade, eu também passo a ser atleta de futebol. Então eu começo a jogar no Botafogo, e quando eu jogo no Botafogo por tantos anos, estar no ecossistema esportivo, estar no ambiente esportivo também me trouxe uma série de habilidades, uma série de competências, trabalho em equipe, liderança, foco em resultado, que também naquele momento eu não conseguia conectar com o mundo corporativo, afinal de contas, com 16, 17, 15 anos, eu não tinha uma visão de mundo corporativo, mas hoje, como um CEO de empresa, eu tenho total entendimento do quanto que esses pilares e essa construção de caráter e de habilidades na minha infância e adolescência foram importantes para a transformação do profissional que eu sou, para a transformação das coisas que até hoje eu faço na minha trajetória como CEO de empresa. Legal. Eu acho que demora um pouco, né, nesse processo para as pessoas entenderem o que ela está plantando hoje e quando isso vai fazer algum sentido na vida dela. O importante para quem está começando ou para quem está trilhando, né, essas carreiras no mundo profissional é justamente essa parte da plantação, né? O pessoal vê muita colheita, eles enxergam o Rodrigo CEO e diz, poxa, eu almejo isso. E não entendem que o processo é tão importante quanto essa colheita, né? O que você enxerga hoje, assim, ou quando que foi que te deu o estalinho de que tudo estava se conectando, se encaixando e estava moldando o Rodrigo para ser um profissional de sucesso no futuro? Esse é um bom ponto, porque hoje, quando eu tenho 2 filhos, né, a Duda e o Rodrigo, ali com seus 14 e 12 anos de idade, e eu costumo bater muito na tecla com eles, que muitas vezes a gente não tem uma total clareza do que eu vou tirar de proveito ou o que eu vou colher com as plantações de coisas que eu estou investindo no hoje, né? Então, é natural eu ter questionamento dos meus filhos. Às vezes, quando eu peço para eles estudarem, fazerem inglês ou estudarem alguma outra coisa, aqueles questionamentos básicos de um jovem do tipo, para que eu estou fazendo isso? Por que eu vou fazer isso? E eu mostro para eles que se não fosse essa quantidade enorme de plantações que eu fiz ao longo da minha vida e que eu continuo fazendo ao longo da minha vida, certamente a colheita seria muito menos rica do que ela é hoje. Então, certamente eu concordo que nem sempre é possível ter certeza absoluta do que você vai colher com aquele investimento de tempo, de dinheiro, mas eu afirmo que a probabilidade de colher frutos melhores e melhores e maiores para a sua vida profissional num plantio grande, num plantio de muitas sementes. Então, quanto mais você planta, quanto mais você investe, maior a probabilidade de você colher coisas positivas e coisas boas para sua carreira. Legal. E aí, indo nessa seara, assim, claro que sucesso, como eu falei logo no início também, é muito relativo, né, Rodrigo? Para você, sucesso pode ser uma coisa, enquanto para outros executivos e outras pessoas é outra coisa. Mas, falando para você, para Rodrigo, o que define um mindset de sucesso e o que seria o sucesso em si? Essa é uma ótima pergunta, porque a definição de sucesso, ela, como você mesmo disse, ela não é uma definição direta e única, né? Ela não é uma coisa que para todos é da mesma forma. E para mim mesmo, ao longo da minha trajetória, eu acho que o sucesso foi mudando a forma. Ele foi mudando a maneira com que ele se apresentava para mim. E eu vou dar um exemplo muito, acho que claro para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Quando eu entrei no mundo corporativo, eu entrei como engenheiro
estagiário de engenharia, né? Eu estudei engenharia mecânica, entrei como estagiário de engenharia numa indústria química. E quando eu vi o CEO daquela empresa, uma empresa com 5 mil funcionários, uma empresa muito grande no Brasil, quando eu vi o CEO daquela empresa pela primeira vez, eu lembro do sentimento que eu sentia ao ver o CEO daquela empresa. Eu tive um sentimento de real admiração do ponto de vista de que ele era um cara forte, bonito, bem vestido, que exalava poder e tinha carro, motorista, terno bem cortado, ou seja, para mim aquilo era sucesso. Então, com 21, 20 anos de idade, ainda como estagiário, ainda nem como contratado efetivo daquela empresa, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser CEO porque eu queria ser aquilo que eu estava vendo. Eu queria ser aquela figura de poder, figura de sucesso, e o sucesso transformado muito do ponto de vista visual, de uma pessoa que certamente tinha acesso ao que ela quisesse porque ela tinha poder financeiro para aquilo e ela tinha poder de fato para conquistar. E eu diria para você que talvez isso foi o que me guiou por muitos anos na minha vida corporativa para eu querer ser CEO de empresa. Então, todo mundo que me perguntava o que você almeja, o que você quer ser, eu acho que desde os meus 20 anos, 21 anos de idade, eu sempre tive a mesma resposta, CEO de empresa. Mas o porquê era nítido, que era um porquê muito mais voltado na busca pelo poder e pela possibilidade de ter as coisas, o bem material, o carro, o motorista, o celular, o computador, o barco ou qualquer outra coisa. E eu acho que ao longo dessa trajetória de alguns anos em que eu tive na minha cabeça o que eu queria ser e o porquê que eu queria ser, sucesso era isso. Sucesso era conquistar a posição de CEO e ter dinheiro e fama e poder que eu almejava. E foi só quando eu virei gestor de uma equipe, e uma equipe pequena, naquele momento, a primeira vez que eu virei gestor foi de uma equipe bem pequena, foi quando a ficha caiu e a chave virou numa transformação da minha visão de sucesso versus o que seria, de fato, um futuro de sucesso para mim. Porque quando eu comecei a minha carreira como gestor de equipe, eu tive um desafio logo na minha primeira gestão muito grande de desenvolver uma profissional que não era bem avaliada dentro da empresa, não era bem, não era bem percebida dentro da empresa. E o mais fácil como gestor, ainda mais sendo um gestor de primeira viagem, seria desligar aquela profissional, fazer o mais fácil, né? Buscar a contratação de alguém que tivesse um pouco mais de aceitação da própria empresa, das próprios pares, das próprias pessoas que ela ia liderar, ou ela ia lidar, né? Quer dizer. E eu busquei ir para o caminho menos fácil, que foi o caminho de tentar entender como é que eu, como líder, poderia ajudar ela a ter uma postura melhor, a ter um comportamento melhor, a conseguir se relacionar de forma melhor com os pares, se relacionar de forma melhor com outros departamentos. E a gente conseguiu fazer ali uma realização bastante grande, porque ao longo do tempo ela se transformou, ela teve uma capacidade de se moldar de uma maneira melhor e ser percebida pela empresa de uma maneira melhor. E no final dessa trajetória toda e dessa história, que durou ali seus um ano e pouco, logo no início da minha trajetória, eu lembro de uma conversa em que ela me colocou de forma emocionada que eu havia salvo a vida dela profissional e que ela tinha total entendimento do quanto que a minha decisão de não ir pelo óbvio, não ir pelo mais fácil e sim
lutar para o desenvolvimento dela e fazer com que o redor dela, todos que interagiam com ela, percebessem as mudanças e aceitassem ela melhor, o quanto que aquilo foi um caminho mais difícil, mas que ao mesmo tempo o quanto que aquilo salvou de alguma forma com que ela se transformasse numa profissional melhor e se transformasse numa profissional mais feliz e mais realizada. E foi nesse momento, Lu, que eu percebi ali que ter tido esse feedback de uma profissional mais velha do que eu e mais experiente do que eu, mas dizendo para mim que eu, como gestor, ela reconhecia a minha importância na transformação dela e no desenvolvimento dela, foi nesse momento que eu notei que dentro de mim, pelo menos, o meu coração e a minha reação palpitou e eu tive reações de mais alegria e mais satisfação, eu tive um sentimento de satisfação maior do que pensar em ter um motorista, ou ter um carro, ou ter um celular, ou ter qualquer outra coisa. E aí, naquele momento, eu não mudei a minha ideia de ser CEO. Eu continuei convicto de que ser CEO era um futuro que eu almejava dentro do mundo corporativo. Mas eu mudei o porquê. Eu mudei o porquê e nesse momento foi o momento em que eu entendi que ser CEO era importante porque o CEO, dentro de uma organização, é quem tem o poder mais abrangente de impactar positivamente ou negativamente uma comunidade. É a comunidade daquela própria empresa e mesmo as comunidades que estão interagindo com aquela empresa. Então, sim, eu queria agora ser CEO e sim, eu queria ter a maior possibilidade de impactar a vida das pessoas, mas não apenas e não mais com o entendimento de que aquilo seria o sucesso porque eu teria poder e teria dinheiro. E sim sabendo que eu sendo CEO, eu poderia impactar mais e mais pessoas como eu impactei como líder. Então, para mim, ter sucesso hoje, ele sem sombra de dúvida passa pela minha capacidade de aceitar desafios, de liderar empresas que necessitam de uma transformação e essas empresas pós-transformadas, eu consiga enxergar que aquela transformação do número financeiro da empresa, do resultado financeiro da empresa, aquela transformação do que a gente chama de métricas mensuráveis da empresa, ela passa também por uma real transformação das pessoas que trabalham naquela própria empresa. Então, para mim, sucesso é conseguir executar o meu trabalho de forma a transformar os resultados das empresas, mas em conjunto e em paralelo e ao mesmo tempo transformar a vida de pessoas quanto mais, melhor. E eu posso afirmar para quem está nos vendo que o dinheiro, o motorista e as coisas acabam sendo consequência disso. Uhum. Ele vem, e eu não estou dizendo que as pessoas precisam ter uma postura de que dinheiro não é bom, de que ter poder financeiro para comprar o que elas quiserem não é bom, porque sim, é bom, é ótimo que você tenha reconhecimento financeiro através do trabalho que você presta, mas ele é muito mais a consequência do que o objetivo final. Então, ele não pode ser colocado como objetivo final, porque certamente se você não percebe a real motivação que te faz ter essa vibração dentro do corpo, fica muito mais difícil conquistar esse tal sucesso. Então, essa é um pouco da história do que como o sucesso na minha cabeça ele foi transformado de uma visão de que sucesso era ter dinheiro para uma visão de que sucesso é transformar a vida das pessoas e nada disso me impede de ter dinheiro e ter reconhecimento financeiro sobre o que eu faço. Você elucidou muito bem um momento onde você começou a identificar o seu propósito de vida e, enfim, a partir disso, imagino que muitas coisas se destravaram, né? São 20 anos aí entre que separa o estagiário do CEO, né? E dentro de encontrar o propósito, que acho que é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm, por que eu estou aqui, as pessoas começam a criar algo muito maior do que necessariamente às vezes está ali,
a consequência, o ato, o fato está ali na nossa frente, mas a gente não consegue enxergar que é aquilo que nos move, porque a gente não reconhece em nós mesmos ou não tem o autoconhecimento de entender que aquilo ali é o que nos motiva, né? Mas além disso, além de encontrar o seu próprio propósito, o que mais você acha que acontece que dificulta as pessoas de ter esse mindset do sucesso, sabe? Você comentou também de não desistir, de ir pelo caminho mais difícil, né? Isso também eu noto que é um ponto comum entre executivos de sucesso. Onde você acha que as pessoas erram, né? Na sua visão, obviamente. Aqui a gente não está dando receitas de bolo, infelizmente, para ninguém, mas para ter esse mindset de sucesso, onde que elas desistem, onde que elas param, o que impede elas de seguir nesses 20 anos batalhando para atingir o que elas querem no final? É como você disse, né? Não existe uma regra tão óbvia e clara, e eu sou bastante crítico em relação ao que eu chamo de gurus de internet, gurus de rede social, que acabam criando os 5 passos para isso, os 5 dicas para aquilo. Mas através de experiências e histórias de pessoas que atingiram o sucesso, qualquer que seja a definição desse sucesso, de novo, a definição do sucesso é algo que é diferente de pessoa para pessoa, mas quando você pega pessoas que entendem que tiveram sucesso ou que atingiram o sucesso e que você executa, faz entrevistas com essas pessoas, você vai ver algumas características e competências e habilidades muito similares entre elas. Então, você estava falando do não desistir, né? A resiliência, ela é fundamental e talvez uma das habilidades mais importantes e todas essas pessoas que atingiram o seu sucesso certamente vão dizer que não passaram apenas por momentos maravilhosos ao longo dessa trajetória, não passaram apenas por momentos em que eram reconhecidas da forma que queriam, ou que eram ovacionadas, ou que recebiam elogios. Muito pelo contrário, eu acho que não é muito normal, eu acredito até que nem exista a pessoa que conquistou o seu sucesso e não tenha passado por desafios, por obstáculos, por barreiras, por grandes provações. E eu acho que o que diferenciou essa pessoa de atingir o sucesso de outras pessoas que, porventura, tinham a mesma capacidade ou até maior para atingir aquele sucesso foi aquela pessoa ter a plena clareza de que a trajetória ela é feita de obstáculos, ela é feita de desafios e que, se ela entende que o caminho que ela está seguindo é o caminho correto, é o caminho que vai levar ela ao objetivo que ela tem, ela não tem o porquê parar apenas na aparição de um primeiro obstáculo ou de um primeiro desafio. Então, resiliência, sem sombra de dúvida, é algo que eu diria que deve estar presente na grande maioria das histórias de pessoas de sucesso. Outra característica ou comportamento bastante presente nessas pessoas é o entendimento real de que ela pode até ter o dom, ela pode até ter uma aptidão, uma habilidade especial. Às vezes a pessoa até tem uma oratória bacana, às vezes até ela tem uma capacidade de memorização interessante, diferente do normal, mas só isso não leva a pessoa a atingir resultados extraordinários e resultados de sucesso. Ela precisa ter o entendimento desde cedo que mesmo as habilidades que vieram com ela são passíveis de serem desenvolvidas, melhoradas, e mesmo aquelas habilidades que porventura possam ser fraquezas, podem também ser lapidadas para que aquilo não traga problemas para aquela pessoa no momento em que ela precisa continuar crescendo na carreira. Então, o reconhecimento de que habilidades são desenvolvíveis e elas são necessárias, o desenvolvimento é necessário, e que por melhor que você acha que você seja em algo, sempre há a possibilidade de você melhorar naquilo. E por pior que você acha que você seja em algo, sempre há a possibilidade de você não ser tão ruim naquilo.
também é uma característica que eu vejo como bastante frequência nas pessoas de sucesso. É as pessoas que estão sempre se desenvolvendo, sempre buscando ouvir de pessoas mais experientes, aprender com cursos, com congressos, com livros, com palestras, então participar de eventos. Então, essas pessoas, elas, para a grande maioria, seria muito interessante assim, as pessoas falarem assim, essa pessoa nem precisa mais disso. Para que ela está estudando? Para que ela está se desenvolvendo? Ela já chegou num patamar que ela nem precisa mais disso. E, pelo contrário, as pessoas que realmente entendem que elas têm um caminho, uma trajetória para buscar o sucesso, elas também têm convicção de que para que elas consigam alcançar esse sucesso, elas precisam continuar se desenvolvendo, continuar aprendendo, continuar sugando o conhecimento de pessoas que passaram por aquilo para justamente ela aprender alguns atalhos que façam com que ela chegue mais rápido ainda no caminho que ela, no objetivo que ela traçou para a vida dela. Então, resiliência, continuar aprendendo, são algumas características que são bastante, eu acho que importantes para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo e querem entender o que diferencia talvez uma pessoa que chegou no dito sucesso ou chegou no que a gente ou que a sociedade estabelece como sucesso versus as pessoas que não chegaram naquilo. É claro que tem muito mais coisas em relação a isso, não é absolutamente possível pensar numa pessoa que chega no sucesso sem ela também ter entendimento da importância que o ecossistema que ela vive, quanto que aquele ecossistema, quanto que as pessoas que ela se comunica, que ela se relaciona, o quanto que aquilo também influencia no seu comportamento, na sua forma de ver as coisas e na sua forma de lidar. Então eu costumo dizer para as pessoas que não adianta você ser muito bom, habilidoso em alguma coisa, você ser muito focado e resiliente, mas está cercado de pessoas que te puxam para baixo, que têm uma ambição muito abaixo e muito aquém daquela que você tem, porque no final das contas você é muito moldado pelo perfil das pessoas que te cercam. Então, eu diria que tanto trabalhar as habilidades interpessoais, de resiliência, de aprendizado contínuo, mas, sem sombra de dúvida, também cuidar um pouco do ambiente que você vive, das pessoas que você se relaciona, o quanto que essas pessoas, não só as mais próximas, esposo, esposa, namorado, namorada, pai, mãe, mas os amigos, os colegas de trabalho, quanto que essas pessoas estão em linha com o que você entende como caminho que você quer seguir ou o quanto que elas estão opostas a esse caminho e o quanto que o pensamento delas pode te sugar e pode te puxar para baixo e pode daqui a pouco te convencer que realmente aqueles obstáculos são muito grandes e que era melhor você parar por ali mesmo, entendeu? Eu costumo dizer que para você descobrir onde você vai estar daqui a alguns anos, você tem que olhar para 3 aspectos da sua vida. Um deles é a sua agenda, onde você está investindo seu tempo, com quem você está passando seu tempo. Então, essas pessoas que estão ao seu redor, elas pensam similarmente a você, elas têm o mesmo mindset que você, elas vão te impulsionar para atingir teu resultado. E o terceiro e último é as suas atitudes, né? O que você está fazendo hoje. Então, está indo muito em sinergia, é o que eu acredito. Acho que para quem segue o Rodrigo Casado nas redes sociais, vê que ele exala positividade, fala muito do mindset e das pessoas ao seu redor para construir um futuro mais promissor. E eu queria abordar essa parte porque tem muita gente que tem um mindset de escassez. Nada é possível, nada dá. E aí, quando você vira essa chavinha, né, você começa a entender que sim, dá, só persistir, indo na linha que você tá dizendo pra gente aqui. Como você mesmo, ou quando que você começou a perceber que esse é o melhor caminho. Pare de reclamar e comece a agir. Ou você sempre entendeu, isso faz parte da sua personalidade, existem alguns momentos que te moldaram e te marcaram para ser essa pessoa que pensa sempre em como possibilitar o seu futuro, ao invés de pensar em como inventar desculpas para não fazer. E sim, né, como a gente estava falando aqui, por mais que isso faça parte da personalidade e eu acho que eu acredito que mesmo lembrando assim do Rodrigo como
criança ou como adolescente. Eu lembro de ser um cara... Eu sempre gostei de ser um líder na escola, no esporte, sempre gostei de puxar as pessoas, de mostrar para as pessoas, mesmo numa derrota, que a gente vai conquistar o próximo jogo. Eu lembro de mim muito cedo fazendo coisas que hoje, como CEO, eu faço ainda, mas, de novo, se eu não tivesse buscado correr atrás de entender um pouco mais as coisas, de estudar um pouco mais, de entender como que as coisas funcionam, talvez eu não teria desenvolvido essa habilidade da forma que eu acabei desenvolvendo. E eu acho que um líder, independente de ser CEO, mas um líder, ele precisa ter a mentalidade da abundância, ele precisa sempre ser aquela válvula de escape para a equipe, mesmo quando está uma situação muito caótica, ele precisa ser aquele cara que aponta para a direção e puxa o time para alcançar aquilo que aquele time precisa. E como que eu desenvolvi isso, né? Eu costumo dizer que muitas coisas que a gente faz, estuda, vê, naquele momento que a gente fez, estudou e viu, não fez sentido. E depois, às vezes, de dias, semanas, meses, anos, aquela coisa volta na sua cabeça e naquele momento aquela passa a fazer sentido. Eu, numa faculdade de engenharia ainda, eu tinha que escolher uma matéria como uma matéria eletiva, eu escolhi uma matéria do departamento de física, que foi física quântica, e escolhi apenas pelo nome ser um nome bonito, ser um nome que gera nas pessoas algo curioso, gera nas pessoas física quântica como sendo algo muito difícil, muito complexo, e como era uma matéria eletiva, eu não tinha muito risco em escolher aquela matéria. E naquele momento, o professor, eu fui muito feliz de encontrar esse professor, que ele, fazendo a física quântica e trabalhando um pouco da teoria da física quântica, ele me trouxe alguns conceitos e experiências que mostravam naquele momento o quanto a energia, o quanto que as coisas são a energia e quanto que a emissão da energia ela influencia no ambiente, ela influencia nas coisas. Eu estou falando aqui do Rodrigo numa sala de aula com 20 anos de idade, eu estou falando aí do ano 2000, e naquele momento nada disso me fazia absolutamente sentido, eu não conseguia conectar ponto nenhum. E depois disso eu fui morar fora do Brasil, numa oportunidade profissional que eu tive, comecei a ter acesso a alguns livros, alguma literatura. Não era ainda a época do livro que ficou famoso, do The Secret, O Segredo. Não era ainda nessa época, era um pouco antes dessa época, então tinha menos acesso a literaturas sobre esse assunto. Também não era uma época que existia, ali em 2003, 2004, YouTube, não existia Google, não existiam coisas que você poderia, a um toque de um digitar, buscar informação. Mas eu busquei essa informação através do que era disponível para mim na época e eu comecei a entender que existia muito mais por trás dessa questão de energia do que, de fato, o que as pessoas até hoje superficialmente pensam, né? Eu vou pensar positivo e vou conquistar, eu vou pensar positivo e vou ter uma Ferrari, eu vou pensar positivo e vou ter uma mansão. É só jogar para o universo. Joga para o universo que ele me devolve. E, na verdade, eu comecei a perceber através das várias... na época, pesquisas e vontade de curiosidade e vontade de aprender, eu comecei a entender um pouco, e aí tem uma experiência que foi feita por um cientista japonês, que é uma experiência que ficou até famosa no YouTube, hoje tem bastante vídeo dessa experiência, que é uma experiência em que ele pegava um frasco de água e ele, com um microscópio, ele tirava fotos da molécula da água e ele tirou uma foto disso e cadastrou aquilo como água pura, água padrão. E logo depois ele colocou à frente daquele frasco de água
uma pessoa que tinha perdido o filho e pediu para aquela pessoa não emitir nenhuma palavra, não fazer nenhum movimento, mas apenas pensar no que ela sentiu quando ela soube que ela perdeu o filho. E ele foi lá e tirou fotos desse frasco, também pegou uma pessoa que tinha ganho na loteria e fez a mesma coisa, não faz movimento nenhum, não faz nada, apenas pensa o que você sentiu quando você descobriu que seu bilhete era premiado. Ele foi lá, pensou e tirou fotos. E ele colocou centenas de pessoas que tiveram experiências positivas, centenas de pessoas que tiveram experiências negativas, e ele tirou essas fotos e ele convidou vários cientistas na época para a revelação das fotos. Naquele momento, o meio acadêmico entendia que se não tivesse tido nenhuma manipulação do ambiente de teste, como a água é água, o hidrogênio e o oxigênio na água se comportam da forma que eles se comportam. E a fotografia das moléculas da água padrão, se não houve nenhuma manipulação das outras águas, todas as fotografias deveriam ser iguais. E, na verdade, o que o cientista japonês quis mostrar, e ele conseguiu mostrar nessa experiência, foi que existia, sim, uma diferença entre a fotografia padrão da fotografia de todas as outras fotografias. Mas, mais do que isso, ele queria mostrar que se a molécula, o hidrogênio e o oxigênio, o H2O da água, estava de uma forma, ele queria mostrar que todas as pessoas que tiveram experiências negativas, essa molécula ela não estaria na mesma forma, mas ela estaria mais encolhida do que a foto padrão. E todas as que tiveram experiências positivas, ela também não estariam nas mesmas formas, mas ela estaria mais expandida do que a molécula padrão. Ele conseguiu mostrar isso. E o que ele concluiu? Ele concluiu que apenas o fato do pensar, apenas o pensamento, emite ondas nesse pensamento. Essas ondas, hoje já é para a ciência muito claro que isso é uma onda e isso consegue ser medido a frequência, mas naquele momento não era. E que essas ondas elas batem no frasco de água e elas interagem com essa molécula. Mas mais do que isso, a intensidade de um pensamento negativo tem a capacidade de contrair essas moléculas. E a intensidade dos pensamentos positivos tem a habilidade de expandir essas moléculas. Só que, e ele conseguiu demonstrar isso, só que mais à frente a gente começa a ligar os pontos desse processo, porque o corpo humano ele é feito na sua maioria de líquido. E nós somos grandes frascos de líquido. Então você imagina que se um frasco de líquido ele é passível de ser contraído ou expandido baseado na força do pensamento de uma pessoa, você imagina como é quando você entra num ambiente e várias pessoas ao seu redor estão pensando. Se aquelas pessoas todas estão pensando coisas ruins do seu dia, da sua vida pessoal, da sua vida profissional, elas involuntariamente estão contraindo as moléculas do seu corpo. Vem aí aquela questão de que você se sente pesado, você se sente pesada no ambiente. E se as pessoas que estão ao seu redor estão tendo pensamentos de positivos, pensamentos de que eles acreditam no projeto, acreditam nos resultados, eles também, de forma involuntária, estão expandindo o seu corpo e você se sente leve na presença daquelas pessoas. A questão é, hoje, aí tudo isso que eu falei aqui tem ciência, tem dados e tem pesquisas feitas que demonstram que pensamentos têm frequências diferentes, o positivo do negativo, e que o nosso corpo ele é influenciado baseado nessa situação. Aí a pergunta que eu faço é, quer seja liderando uma empresa de 5 funcionários ou liderando uma empresa de 10 mil funcionários, se você é um líder e você constrói um time que está na busca de fazer resultado, de crescer, de fazer história, de deixar legado, de fazer coisas positivas, você vai querer que esse time seja feito de pessoas que expandam, que busquem essa expansão e que façam com que essa expansão seja positiva para quem está ao redor, ou de pessoas que contraem e que fazem com que as outras pessoas se sintam mal que estão ao redor. É claro que você
vai querer pessoas que expandam. E aí vem um pouco de que quando um líder como eu, por exemplo, como vários que eu conheço, se preocupam tanto com a energia do seu time, da sua empresa, do ambiente, não é uma preocupação esotérica, uma preocupação espiritual, não, é longe disso. Ele é muito mais uma preocupação efetiva de que apenas um time, num ambiente que eles estão expandidos, pode gerar resultados bacanas para aquela própria empresa. E se o time está num ambiente em que todos estão sendo contraídos, a dificuldade de realizar um bom trabalho ela é muito maior. Então, sim, quando eu olho e falo de mentalidade de abundância, nada tem a ver com eu penso positivo para eu ter aquela coisa, eu penso positivo para eu ter um carro ou para ter uma casa. Quando eu falo de pensar positivo e de ser positivo, de agir positivo, é apenas com a intenção de continuar expandindo as pessoas ao meu redor. Porque isso eu tenho certeza cientificamente que eu consigo. Essa expansão das pessoas ao meu redor vai permitir com que essas pessoas elas também possam se sentir bem e expandir pessoas ao redor. E com esse ecossistema de todo expandindo, a chance de um resultado bacana acontecer é maior, a chance de você ter a Ferrari na sua garagem é maior do que se você é uma pessoa que contrai outras e que não é querida dentro daquele ambiente, entendeu? Legal. E para quem está se perguntando assim, tá, Rodrigo, mas e eu? Porque no meio disso tudo eu também tenho os meus problemas, eu como líder também não sou imune, né, a passar por dificuldades. Então, como é que se sustenta essa mentalidade de abundância, essa mentalidade de sucesso para o líder? Porque hoje eu tenho a honra, né, de conviver no meio de vocês, grandes líderes de sucesso, e a gente nota que a liderança é um pouco solitária, né? A gente até estava falando disso logo antes, mais cedo. E como é que as pessoas elas já pensam, tá, mas ninguém pensa em mim, né? Quando a pessoa ela tem essa mentalidade de escassez, ela já vem com você está dizendo aqui várias coisas interessantes, embasadas em ciência e tudo mais, e a pessoa já está pensando, tá, mas e eu? Ninguém está pensando em mim. Então, como é que a gente elimina esses pensamentos de escassez, de vitimismo, e sempre pensa em impulsionar e pensa no sucesso e até de certa forma de que as coisas são passageiras, né, Rodrigo? Porque acho que a pessoa ela vive aquele momento como se fosse o fim do mundo, né? Raramente a pessoa entende aquilo como um rito de passagem ou algo que ela ainda não aprendeu, precisa vivenciar. Então, você tem alguma dica prática ou algo que funciona para o Rodrigo em relação a, tá bom, tá acontecendo alguma crise, tá acontecendo algum problema, mas eu como líder me mantenho nessa frequência alta para puxar todo mundo e aí, como consequência, tudo se resolve de uma maneira mais fácil, mais rápida e como consequência o sucesso também chega, né? O líder, ele não é um super-herói. Ele é um ser humano e ele tem problemas, ele tem desafios, ele tem dúvidas, ele tem ansiedade, ele tem tudo que qualquer colaborador tem, por mais que ele possa ter um título ou um cargo que coloque ele numa posição hierarquicamente superior às pessoas dentro de uma organização. Mas, apesar dessa constatação óbvia, o líder tem uma responsabilidade muito grande perante ao que ele escolheu, que é liderar pessoas, que é desenvolver pessoas, que é transformar a vida de pessoas e que é fazer com que aquelas pessoas cresçam para que elas possam fazer melhores resultados e para que aqueles melhores resultados possam se refletir nos resultados da empresa. Então, o que eu costumo também dizer é que as pessoas que são líderes, elas precisam, antes de tudo, ter pleno entendimento e plena convicção da importância que é aquela posição, pelo menos para as pessoas que ela já lidera. Uma das coisas que é natural você ver no mercado é dizer o seguinte, a empresa tal não é um bom lugar para se trabalhar, a empresa tal é um ótimo lugar para se trabalhar. Mas se você for fazer uma pesquisa um pouco mais minuciosa, você vai ver que algumas pessoas falam que uma empresa é um ótimo lugar para se trabalhar e outras vão falar que aquela mesma empresa é um ruim lugar para se trabalhar e vice-versa. Então, se você for engenheiro como eu e quiser buscar lógica, você vai falar que aquela empresa não é nem boa nem ruim para se trabalhar. Afinal de contas, você tem pessoas que falam que ela é boa e pessoas que não falam que ela é ruim. Só que se você for para uma camada abaixo dessa pesquisa,
você vai começar a entender que existe uma correlação muito grande entre o sentimento e a percepção das pessoas em relação à empresa. Existe uma correlação enorme com o sentimento e a relação que aquela pessoa tem com o seu líder imediato. Então é natural que você vai pensar, que você já ouviu essa frase falar, que a sua empresa é o seu chefe, a sua empresa é o seu líder. Então muitas vezes a pessoa trabalha numa empresa que não é tão boa para se trabalhar, mas ela trabalha com um líder fantástico e ela acredita que aquela empresa é maravilhosa. E muitas vezes uma pessoa trabalha numa empresa que é uma empresa maravilhosa, que tem bastante oportunidades, mas trabalha com um chefe que é aquele chefe que não quer saber de nada, que não quer te desenvolver, que é um chefe horrível. E ela vai achar que a empresa é uma empresa horrível, que é uma empresa complicada. Por que eu estou falando isso? Que eu estou falando que mais importante até do que a gente falar de ambiente organizacional, de empresa, de tudo que todos colocam como muito importante, né? Valores, propósito da empresa, a gente tem que entender que é quase que impossível tirar a imagem das pessoas em relação àquela empresa, tirar o líder dessa percepção. O líder, ele precisa entender a sua real importância nesse processo. Então, quando você está falando aqui com pessoas que já são líderes ou que serão líderes, a primeira coisa que a pessoa precisa entender, se ela já é líder, é que você é especial. Você exerce uma função que é especial e que pode fazer pessoas detestarem uma empresa ou adorarem aquela empresa através da sua capacidade de liderar e desenvolver pessoas. Para quem quer ser líder, também bota na cabeça, linkando com um pouco do início da nossa trajetória, do porquê que você quer ser líder. Você quer ser líder apenas porque tem um salário melhor como gerente do que tinha como analista, ou você quer ser líder realmente porque você gostaria de se tornar essa pessoa especial que pode influenciar positivamente na vida dos liderados? Com isso entendido de que, ou quer seja você sendo líder, ou quer seja você já sendo líder ou querendo ser líder, que você entende a sua posição especial, a pergunta é, se você entende que a sua posição é especial e ela é fundamental para que aconteçam os desenvolvimentos das pessoas e o resultado da empresa, você não pode absolutamente esquecer disso por nenhum segundo da sua vida dali para frente. Então o Rodrigo, antes de ser o Rodrigo ser humano, que também tem medos, tem fraquezas, tem ansiedade, tem frustrações, o Rodrigo tem a responsabilidade de liderar a Movecta, que tem mais de 1.100 funcionários. Eu não posso chegar no escritório, por mais que eu tenha problemas fora do escritório, cabisbaixo, contraindo as pessoas, trazendo meus pensamentos negativos, mostrando pouca esperança, mostrando pouca crença num futuro melhor, mostrando pouca crença de que eu sei o caminho que a gente está indo. Por quê? Porque esse meu comportamento e essa minha linguagem, às vezes, corporal, vai fazer com que essas pessoas olhem o comandante, o líder é o comandante, olha o comandante daquele navio e fale, ferrou. Se o cara tá dessa forma, se o cara não acredita, não sabe a direção, se o cara tá chegando no escritório cabisbaixo para baixo, nós temos um problema ainda mais sério. E isso cascateia de forma, às vezes, que você não consegue mais retornar. Então, o líder, ele é sim, quanto mais você vai crescendo no ambiente corporativo, mais solitário você vai ficando. Certamente o cargo mais solitário é o cargo do CEO, mas eu sei que eu já fui gerente, eu já fui supervisor, já fui gerente, já fui diretor, e eu posso dizer que desde quando supervisor eu já fui mais solitário do que eu era antes de ser líder. E aí quando eu fui para gerente eu me tornei mais solitário ainda. Então desde que eu fui supervisor eu fui mais solitário
do que eu fui quando eu era antes de ser líder. Quando eu me tornei gerente, eu fui mais solitário do que antes e por aí vai. E ser CEO só me tornou mais solitário do que eu era quando eu era diretor. Mas isso é só uma consequência lógica de uma escolha que eu fiz de seguir e trilhar essa posição de liderança. Agora, ser solitário não significa que você tem o direito de não entender o seu papel perante aquele grupo que conta com você, conta com a sua positividade, conta com a sua direção, com a sua capacidade de ter inteligência emocional, de coordenar, de no caos ser aquela pessoa calma para dizer: nós estamos aqui, nós vamos para esse caminho e esse é o caminho que nós vamos conseguir. Em trilhando esse caminho, nós vamos conseguir sair desse caos. As pessoas precisam disso, então é difícil ser isso 100% do tempo? O que eu faço então quando eu estou para baixo realmente e eu não consigo me reenergizar para que eu possa estar à frente do meu time, que eu possa estar sendo essa pessoa importante, sendo essa visão importante para aquele time que precisa disso. Evita a exposição, evita estar na frente do time, evita se mostrar dessa forma. O líder precisa ter entendimento que a sua imagem e as coisas que você como líder faz, elas servem de exemplo. Quer seja positivo, quer seja negativo. É como um pai, é como uma mãe. O pai e a mãe, ela pode ser uma enxurrada de exemplos positivos para as crianças, mas o pai que fuma, o pai que bebe, pode ter sido uma influência para que o adolescente, o adulto, o filho passe a fumar e passe a beber. A gente, como líder, não tem como não entender o nosso papel de ser uma liderança que é um exemplo, quer seja de coisas positivas, quer seja de coisas negativas. Então, tenha isso em mente. Então, quando o Rodrigo, eu aqui estou mais cabisbaixo ou menos energizado, eu preciso saber que eu tenho a responsabilidade de tentar não estar visível naquele momento, tentar me recolher para conseguir retomar e resgatar ali no meu interior a minha real motivação, meu real propósito para voltar para frente da equipe o mais energizado possível. As pessoas falam para mim, nesses 20 e poucos anos de carreira, assim, poxa, você está sempre falando nas reuniões de resultado, falando no bate-papo com o pessoal, na operação, tudo, você está sempre para cima, forte, tudo. É isso. Esse é o nosso papel como líder. Nós temos que estar. É como se você pensasse, né, num jogador de futebol ou num ator ou em qualquer outra função, você pensasse, não é aceito dessas pessoas que elas entreguem menos do que o máximo no que elas fazem. O líder não pode entregar menos do que o máximo. Ele tem que ser sempre essa pessoa que as pessoas olham e falem: ele está calmo, se ele está calmo, está tudo certo. Ele está centrado, ele está apontando a direção. Esse é o nosso papel. A gente tem que entrar e entregar esse máximo. Se a gente acha que a gente não consegue levar essa capacidade de ser essa pessoa com maior inteligência emocional, com maior capacidade de fazer isso, talvez a gente precise repensar a escolha que nós tivemos de ser ou não ser líder, porque ser líder requer essa responsabilidade da mesma forma que ser pai, ser mãe ou ser qualquer outra coisa que você, de fato, precisa colocar as outras pessoas na frente do seu interesse. As outras pessoas, elas precisam estar na frente do seu interesse. Sensacional. E para ajudar as pessoas ainda mais, além dessas dicas práticas do dia a dia, existem ferramentas ou livros ou filmes, enfim, que te ajudaram a tirar insights interessantes para essa jornada de sucesso? Algum ferramental, livro que você possa deixar de dica para o pessoal que realmente mudou, fez parte do seu processo de transformação, Rodrigo, antes e depois da liderança? Tem vários, obviamente tem vários livros, a gente pode deixar também aqui na descrição. Vários livros, várias palestras. Uma coisa que, assim, eu vou falar, assim, alguns livros que vêm na minha cabeça, mas, assim, eu acho que uma coisa importante eu desde muito cedo, eu costumei e costumo ainda passar o meu tempo livre, né, fazendo coisas que, de alguma forma, agreguem para mim alguma coisa, algum conhecimento novo, alguma coisa diferente. Então,
Hoje, a nova geração, e eu digo nova porque eu já não sou tão novo assim, porque eu não tive acesso ao YouTube como meus filhos têm. Eu não tive acesso ao Google como meus filhos tiveram. E quando eu brinco com eles que para eu ter acesso às coisas eu precisava ir numa biblioteca, ver livro, tirar xerox das páginas e tudo isso, eles nem entendem que mundo é esse. Mas eles nem entendem que mundo é esse. Mas eu costumo dizer que hoje a gente vive uma abundância de informação, a gente vive uma democratização dessa informação. Então, hoje, mesmo a pessoa que tem menos recurso ou a que tem mais recurso, na informação básica, as duas têm o mesmo acesso. Antigamente, uma pessoa com mais recurso, ela já saía na frente, muito na frente de uma pessoa com menos recurso, porque a pessoa com menos recurso não tinha acesso à informação. Hoje, basta ter uma internet na sua frente que ela passa a ter, eu diria que 90%, 95% da informação que uma pessoa com recurso teria. E eu costumo usar esses recursos, desde cedo eu costumava usar esse recurso e ainda uso, muito a favor de ganhar conhecimento. Então, eu sou fissurado em ver palestras de TED, palestras avulsas mesmo no YouTube, de assuntos, às vezes, que não são nem necessariamente assuntos que tenham relação com o meu dia a dia e com a minha vida. Sei lá, uma palestra sobre moda, uma palestra sobre comida, uma palestra... Por quê? Porque só em ver aquilo e só em investir meu tempo com 15 minutos, 20 minutos de uma pessoa que subiu ao palco, se preparou para falar sobre alguma coisa, certamente eu pego uma ou outra informação e com essa uma ou outra informação eu já saí melhor do que eu entrei naquele processo. E eu sou um cara fissurado em palestras, em podcasts, em estar investindo meus tempos ociosos em ganhar conhecimento. Quando eu comecei a fazer transformação, reestruturação de empresas, ali por volta de 2014, eu tive acesso a um autor americano chamado Patrick Lencioni. E esse autor americano, ele tem 2 livros, em que um livro até é bastante famoso no Brasil, a gente tem bastante empresa que até usa esses livros nos treinamentos de liderança, que é aqueles 5 desafios das equipes. Então, ele é um livro que traz ali um pouco para os líderes, né, que podem ser líderes jovens ou líderes até mais experientes, quais são os 5 desafios na montagem de um time e quais são os desafios que um líder enfrenta para construir um time de alta performance. Então, esse livro, ele é até um livro mais famoso do Patrick Lencioni, que ele traz ali na escrita dele um pouco dessas dicas em relação a como liderar as equipes e quais são os desafios. Mas tem um livro menos famoso dele, que é o livro que, para mim, teve muito mais relevância nesse momento que eu comecei a fazer as reestruturações de empresas, que eu acho que em português a tradução ficou A Vantagem Decisiva. Porque em inglês, a minha primeira vez que eu peguei esse livro foi em inglês, ele tem uma capa vermelha chamada The Advantage, mas eu acho que em português ficou A Vantagem Decisiva. E esse livro, o Patrick Lencioni, ele coloca em perspectivas a importância do que ele chamava de saúde organizacional. E nada tem a ver apenas a saúde do ponto de vista de saúde mesmo, do bem-estar, do ambiente, que ele até coloca como algo importante, mas a saúde organizacional ele traz para um nível de discussão e de entendimento acima de apenas esse entendimento. Ele traz que a saúde organizacional de uma empresa ele vem através da total conexão das lideranças dessa empresa e da mesma visão ou de visões muito parecidas e não necessariamente através de não diversidade de opiniões, mas através da coragem e da confiança de que as lideranças discutiam e conseguiam chegar num bem ou numa decisão que talvez era o mix das 2 opiniões e que era uma decisão melhor para a empresa. E quanto mais confiança a empresa tinha e quanto mais discussões de ideias a empresa tinha, mais os líderes eram, digamos assim, eles estavam em sinergia e mais aquela empresa tinha saúde organizacional.
E eu trouxe um pouco da lição desse livro muito para a minha forma de liderar, que vai além de olhar apenas os indicadores financeiros ou os indicadores de performances operacionais da empresa. E que ele tem que ir além no quanto que as lideranças e o quanto que a equipe confia uns nos outros, o quanto que o ambiente é um ambiente aberto para diferentes opiniões e para que essas diferentes opiniões gerem discussões e o quanto que essas discussões podem fazer com que a gente ganhe atalhos para conseguir atingir os resultados que a gente precisa de forma mais rápida. Então, esses 2 livros eu acho que são livros importantes, mas existem uma infinidade de outros livros para indicar. Legal. Eu queria te convidar, na verdade, antes mesmo de te agradecer, a deixar uma mensagem final em relação a tudo que a gente falou aqui. A gente falou de mindset de abundância, a gente falou para lutar contra o mindset de escassez, falou da tua jornada, da tua trajetória e trouxe um pouco dos aspectos mais cruciais para um líder de sucesso, né? Na sua visão, obviamente, aqui a gente não está colocando certo e errado, mas no quesito de resiliência, perseverança, que está numa linha tênue, né? E eu queria que você falasse o que você gostaria, aqui olhando para o pessoal, de mensagem, assim, para a pessoa que está buscando, ela tem o desejo, ela tem o sonho, ela já tem tudo na mão, né? Porque eu acho que hoje vontade é o que falta. Eu acho que é muito fácil a gente ter skills, é muito fácil a gente ter informação, hard skills, no caso, né? A parte mais tática a gente consegue ter acesso, mas a parte da vontade eu acho que está faltando. Então, para essas pessoas, o que você tem para dizer como Rodrigo de mensagem para elas conseguirem chegar no topo? Fazendo assim um resumo e de fato um fechamento da nossa conversa, entenda o real porquê. Entenda o real porquê. Só o fato de ser uma questão de reconhecimento financeiro ou só o fato de ser algo muito material, na minha visão, exige que você gaste um pouco mais de tempo em explorar o porquê realmente você quer chegar nesse tal topo aí que a gente está falando. Não necessariamente chegar no topo de uma estrutura organizacional, que seria no cargo de CEO, deveria ser o desejo ou deveria ser o objetivo de todos. Mas se você tem esse objetivo hoje, tem esse desejo na sua cabeça, entenda o porquê de fato você quer ser isso. Entenda que se desenvolver tanto nos hard skills, ou seja, tem que se desenvolver sim fazendo uma universidade bacana, tem que estudar finanças, não tem como ser CEO sem conhecer finanças, tem que estudar inglês sim, tira da cabeça hoje as pessoas que falam que a formação não é mais importante. Eu acho que vai demorar muito para nós termos CEOs sem formação, e principalmente em áreas como a minha, por exemplo, que é de serviços ou indústria ou áreas que requerem essa formação. Então, formação é importante. Invistam em conhecimento, invistam no que a gente chama de lifelong learning, ou seja, invistam em palestras, congressos, eventos. Tem muita coisa online, tem muita coisa gratuita, tem muito acesso à informação. E sejam positivos e entendam o quanto que ser positivo vai influenciar positivamente na vida de vocês, quer seja para ser CEO, mas sem sombra de dúvida, mesmo que não seja para ser CEO, vai ser para que vocês consigam expandir as pessoas que estão ao seu redor, fazer com que pessoas mais bacanas estejam ao seu redor, para que você seja uma pessoa melhor do que você é hoje, daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 5, daqui a 10. E compare essa evolução sempre com você. Sempre olhe apenas para você. Cada um tem a sua história, cada um tem os seus desafios, cada um tem a sua evolução. E comparar as histórias de 2 pessoas diferentes é extremamente injusto e extremamente infrutífero de ponto de vista de pensar. Pense em você no início de 2023, pense em você no final de 2023, pense em você em 2024, no final de 2024, pense em você quando você estiver em 25, 26 e 27, como que você era e se você evoluiu,
você já está fazendo um bom trabalho. Continua esse trabalho, continua essa evolução, porque você pode até não chegar a ser CEO de uma empresa, mas você certamente será melhor do que você está sendo hoje, nesse momento que você está vendo esse vídeo. Muito bacana, e já é um objetivo muito interessante, né, Rodrigo? Sem dúvida. Bom, pessoal, queria agradecer imensamente ao Rodrigo. É muito fácil achar o Rodrigo nas redes sociais, tá, pessoal? Ele utiliza como meio profissional, até para deixar essas mensagens por lá também, via LinkedIn, via Instagram. O pessoal pode encontrar por Rodrigo Casado, é super fácil de encontrar ele. Queria te agradecer por compartilhar conhecimento. Acho que o propósito que a gente tem aqui com esse PodBiz é justamente trazer para as pessoas que, a partir de uma mentalidade, de passos mais simples do que parece, obviamente, toda a educação é importante, o nível de dedicação do profissional é essencial para o sucesso dessa pessoa, mas muito está também na atitude, no poder dessa transformação. E assim como o Rodrigo Casado, a gente vai envolver muitos CEOs, outros presidentes, outros executivos de sucesso que não necessariamente são presidentes nem desejam ser, mas que estão trilhando uma carreira interessante e trazendo esse perfil abundante, sendo construídos, na verdade, né, do zero ao topo, e vão trazer essas mensagens para você de uma forma mais tangível, mais mastigada, aí, como o Rodrigo fez. Queria agradecer imensamente mais uma vez, acho que é a terceira vez que eu agradeço ele aqui, mas eu que agradeço. O tempo é o bem mais precioso que a gente pode ter, ele dedicou isso a gente hoje. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado a vocês, obrigado ao convite, acho um projeto excelente. Eu acho que certamente, se a gente conseguiu, ao longo desse tempo que nós conversamos aqui, influenciar positivamente a vida de alguém que esteja vendo esse vídeo, já serviu e já valeu o investimento, tá? Obrigado, pode contar com a gente sempre. Vamos em frente, sucesso nesse projeto. E parabéns pela nova marca de vocês aí. É isso aí. Vai ser um sucesso. Valeu. Obrigada.